Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 18, verso 21. Quem pode ser digno do nome do Senhor Supremo, além da personalidade de Deus Sri Krishna? Brahmaji recolheu a água que emana das unhas de seus pés para oferecê-la ao Senhor Shiva como uma adoração de boas-vindas. Essa mesma água, o Ganges, está purificando todo o universo, incluindo o Senhor Shiva. Significado: o conceito que fazem os ignorantes de muitos deuses nas literaturas védicas é completamente errado. O Senhor é único e incomparável, mas expande-se em muitas formas, e isso está confirmado nos Vedas. Essas expansões do Senhor são ilimitadas, mas algumas delas são as entidades vivas. As entidades vivas não são tão poderosas como as expansões plenárias do Senhor. E, portanto, há dois tipos diferentes de expansões. Geralmente, o Senhor Brahma é uma das entidades vivas, e o Senhor Shiva é o termo médio entre o Senhor e as entidades vivas. Em outras palavras, mesmo semideuses como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, que são os principais entre todos os semideuses, nunca são iguais ou superiores ao Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus. A deusa da fortuna, Lakshmi, e semideuses todo-poderosos, como Brahma e Shiva, ocupam-se na adoração a Vishnu, ou ao Senhor Krishna. Portanto, quem pode ser mais poderoso que Mukunda, o Senhor Krishna, para ser realmente chamado de Suprema Personalidade de Deus? A deusa da fortuna, Lakshmiji, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva não são independentemente poderosos. Eles são poderosos como expansões do Senhor Supremo. E todos eles estão ocupados no transcendental serviço amoroso ao Senhor, o mesmo acontecendo com as entidades vivas. Há 4 seitas de devotos adoradores do Senhor, e as principais entre elas são a Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya e Shri Sampradaya, descendendo diretamente do Senhor Brahma, do Senhor Shiva e da deusa da fortuna, Lakshmi, respectivamente. Além das 3 Sampradayas acima mencionadas, há a Kumara Sampradaya, descendendo de Sanat Kumara. Todas as 4 Sampradayas originais até hoje ocupam-se escrupulosamente no transcendental serviço amoroso ao Senhor, e todas declaram que o Senhor Krishna, Mukunda, é a suprema personalidade de Deus, e nenhuma outra personalidade é igual a ele ou superior a ele. Verso 22. As pessoas autocontroladas, que são apegadas ao Supremo Senhor Sri Krishna, podem abandonar subitamente o mundo do apego material, incluindo o corpo grosseiro e a mente sutil, e podem partir para alcançar a perfeição máxima da ordem de vida renunciada, e, consequentemente, não violência e renúncia. Significado: somente o autocontrolado pode apegar-se gradualmente à suprema personalidade de Deus. Autocontrolado significa não inclinado
ao gozo dos sentidos desnecessário. E aqueles que não são autocontrolados entregam-se ao gozo dos sentidos. A especulação filosófica seca é um gozo dos sentidos sutil da mente. O gozo dos sentidos nos conduz ao caminho da escuridão. Aqueles que são autocontrolados podem progredir no caminho da liberação da vida condicionada, da existência material. Os Vedas, portanto, prescrevem que não devemos trilhar o caminho da escuridão, senão que devemos realizar marcha progressiva rumo ao caminho da luz, ou liberação. Na verdade, o autocontrole não é alcançado por restringirmos os sentidos artificialmente do gozo material, mas por tornarmos-nos verdadeiramente apegados ao Senhor Supremo, ocupando nossos sentidos imaculados no transcendental serviço ao Senhor. Os sentidos não podem ser restringidos à força, mas podem receber ocupação adequada. Os sentidos purificados, portanto, estão sempre ocupados no transcendental serviço ao Senhor. Esse estágio perfectivo de ocupação sensorial chama-se Bhakti Yoga. Assim, aqueles que se apegam aos meios da Bhakti Yoga são realmente autocontrolados e podem abandonar rapidamente seu apego doméstico ou corpóreo em favor do serviço ao Senhor. Este é chamado o estágio Paramahamsa. Os Hamsas, ou cisnes, aceitam somente o leite de uma mistura de leite com água. Analogamente, aqueles que aceitam o serviço ao Senhor, ao invés do serviço à Maya, chamam-se Paramahamsas. Eles são naturalmente qualificados, com todos os bons atributos, tais como ausência de orgulho, libertação da vaidade, não violência, tolerância, simplicidade, respeitabilidade, adoração, devoção e sinceridade. Todas essas qualidades divinas existem espontaneamente no devoto do Senhor. Tais Paramahamsas, que são completamente entregues ao serviço do Senhor, são muito raros. Eles são muito raros, mesmo entre as almas liberadas. Real não violência significa ausência de inveja. Neste mundo todos têm inveja do próximo, mas um Paramahamsa perfeito, sendo completamente entregue ao serviço do Senhor, é perfeitamente não invejoso. Ele ama todos os seres vivos em relação com o Senhor Supremo. Renúncia verdadeira significa a perfeita dependência de Deus. Todo ser vivo é dependente de alguém, porque esta é a sua natureza. Na verdade, todos dependem da misericórdia do Senhor Supremo. Mas quando nos esquecemos de nossa relação com o Senhor, tornamo-nos dependentes das condições da natureza material. Renúncia significa renunciar à nossa dependência das condições da natureza material, e assim nos tornarmos completamente dependentes da misericórdia do Senhor. Independência verdadeira significa fé completa na misericórdia do Senhor, sem dependência das condições da matéria. Esse estágio Paramahamsa é o estágio perfectivo mais elevado na Bhakti Yoga, o processo de serviço devocional ao Senhor Supremo. Verso 23. Ó Rishis, que sois tão poderosamente puros como o sol, tentarei descrever-vos os passatempos transcendentais de Vishnu,
de acordo com o meu conhecimento. Assim como os pássaros voam no céu, tanto quanto lhes permitem suas capacidades, da mesma forma, os devotos eruditos descrevem o Senhor, tanto quanto lhes permitem suas compreensões. Significado: a verdade absoluta é ilimitada. Nenhum ser vivo pode conhecer o ilimitado com sua capacidade limitada. O Senhor é impessoal, pessoal e localizado. Através de seu aspecto impessoal, ele é o Brahman onipenetrante. Através de seu aspecto localizado, ele está presente no coração de todos, como a alma suprema. E através de seu aspecto pessoal último, ele é o objeto de serviço transcendental amoroso da parte de seus afortunados associados, os devotos puros. Os passatempos do Senhor, em diferentes aspectos, só podem ser avaliados parcialmente pelos grandes devotos eruditos. Assim, Srila Sutta Goswami toma corretamente essa posição de descrever os passatempos do Senhor, na medida em que os compreendeu. De fato, somente o próprio Senhor pode descrever-se, e seus devotos eruditos também podem descrevê-lo, na medida em que o Senhor lhes dá o poder de descrição. Versos 24 e 25. Certa vez, Maharaj Parikshit, enquanto se ocupava em caçar na floresta, com arco e flechas, sentiu-se extremamente fatigado, faminto e sedento, enquanto perseguia os veados. Enquanto procurava um reservatório d'água, ele entrou no eremitério do famoso Shamika Rishi e viu o sábio sentado silenciosamente, com os olhos fechados. Significado: o Senhor Supremo é tão bondoso com seus devotos puros, que no momento adequado ele chama esses devotos de volta para ele, e assim cria uma circunstância auspiciosa para o devoto. Maharaj Parikshit era um devoto puro do Senhor, e não havia razão para ele tornar-se extremamente fatigado, faminto e sedento, porque o devoto do Senhor jamais fica perturbado por tais demandas corpóreas. Mas pelo desejo do Senhor, mesmo um devoto assim pode ficar aparentemente fatigado e sedento, simplesmente para criar uma situação favorável para sua renúncia às atividades mundanas. É preciso abandonar todo o apego às relações mundanas, antes de se tornar apto a voltar ao Supremo. E desse modo, quando um devoto está demasiadamente absorto em afazeres mundanos, o Senhor cria uma situação para causar indiferença. O Senhor Supremo nunca se esquece de seu devoto puro, mesmo que este esteja ocupado em supostos afazeres mundanos. O devoto pode entender uma coisa como sinal do Senhor, embora outros a julguem desfavorável e frustradora. Maharaj Parikshit tornar-se-ia o meio para a revelação do Srimad Bhagavatam pelo Senhor Sri Krishna, assim como seu avô Arjuna fora o intermediário para o Bhagavad Gita. Se Arjuna não tivesse sido dominado por uma ilusão de afeição familiar, pela vontade do Senhor, o Bhagavad Gita não teria sido falado pelo próprio Senhor, para o bem de todos os interessados. De forma semelhante, não tivesse Maharaj Parikshit se sentido fatigado, faminto e sedento
naquele momento, o Srimad Bhagavatam não teria sido falado por Srila Shukadev Goswami, a principal autoridade do Srimad Bhagavatam. Assim temos um prelúdio para as circunstâncias sob as quais o Srimad Bhagavatam seria falado, para o benefício de todos os interessados. O prelúdio, portanto, começa com as palavras certa vez. Verso 26. Os órgãos sensoriais do Muni, a respiração, a mente e a inteligência, estavam todos retraídos das atividades materiais. E ele estava situado num transe à parte dos três estados de consciência: vigília, sonho e inconsciência, tendo alcançado a posição transcendental de igualdade qualitativa com o Absoluto Supremo. Significado: parece que o Muni, em cujo eremitério entrara o rei, estava em transe yógico. A posição transcendental é alcançada por três processos, a saber, o processo de Jnana, ou conhecimento teórico da transcendência, o processo de Yoga, ou realização verdadeira do transe, através da manipulação das funções fisiológicas e psicológicas do corpo, e o aprovadíssimo processo de Bhakti Yoga, ou a ocupação dos sentidos no serviço devocional ao Senhor. No Bhagavad Gita também temos a informação do desenvolvimento gradual de percepção da matéria à entidade viva. Nossa mente e corpo materiais desenvolvem-se a partir da entidade viva, a alma, e sendo influenciados pelas três qualidades da matéria, esquecemo-nos de nossa verdadeira identidade. O processo de Jnana especula teoricamente sobre a realidade da alma, mas Bhakti Yoga ocupa realmente a alma espiritual em atividades. A percepção da matéria é transcendida até estados ainda mais sutis dos sentidos. Os sentidos são transcendidos até a mente mais sutil, e então até as atividades respiratórias, e gradualmente até a inteligência. Além da inteligência, a alma viva é compreendida pelas atividades mecânicas do sistema de yoga, ou a prática de meditação com restrição dos sentidos, regulação do sistema respiratório e aplicação da inteligência para elevar-se à posição transcendental. Esse transe para todas as atividades materiais do corpo. O rei viu Muni naquela posição. Ele também viu Muni da seguinte maneira. Verso 27. O sábio, em meditação, estava coberto com pele de veado, e seu cabelo longo e escorrido espalhava-se sobre todo o seu corpo. O rei, cujo palato estava seco de sede, pediu-lhe água. Significado: o rei, estando com sede, pediu água ao sábio. Que tal grande devoto e rei pedisse água para um sábio absorto em transe, era certamente providencial. De outro modo, não haveria possibilidade deste acontecimento único. Assim, Maharaj Parikshit foi colocado numa posição incômoda para que o Srimad Bhagavatam pudesse ser gradualmente revelado. Verso 28. Por não ter sido recebido com as boas-vindas formais, ofereceram assento, um cômodo, água e palavras doces. O rei considerou-se negligenciado
e pensando assim, enfureceu-se. Significado: a lei da recepção, nos códigos dos princípios védicos, estabelece que mesmo que se receba um inimigo em casa, ele deve ser recebido com todo o respeito. Ele não deve ter oportunidade de compreender que veio à casa de um inimigo. Quando o Sr. Krishna, acompanhado por Arjuna e Bhima, aproximou-se de Jarasandha em Magadha, os respeitáveis inimigos receberam uma recepção real da parte do rei Jarasandha. O hóspede inimigo, chamado Bhima, lutaria com Jarasandha, e todavia eles receberam uma grandiosa recepção. À noite, eles costumavam sentar-se juntos como amigos e hóspedes, e durante o dia eles lutavam, arriscando vida e morte. Essa era a lei de hospitalidade. A lei de hospitalidade prescreve que um homem pobre, que nada tem a oferecer para seu hóspede, deve ser bom o bastante para oferecer uma esteira de palha como assento, um copo d'água potável e algumas palavras doces. Portanto, para receber um visitante, seja amigo ou inimigo, não há despesas. É somente uma questão de boas maneiras. Quando Maharaj Parikshit adentrou a porta de Shamika Rishi, ele não esperava uma recepção real por parte do Rishi, porque sabia que os santos e Rishis não são homens materialmente ricos. Mas ele nunca esperava que lhe seriam negados um assento de palha, um copo d'água e algumas palavras doces. Ele não era um visitante ordinário, nem era inimigo do Rishi, e portanto a fria recepção por parte do Rishi deixou o rei muito atônito. De fato, o rei estava certo ao enfurecer-se com o Rishi, quando ele precisava muito de um copo d'água. Para o rei, não era antinatural enfurecer-se numa situação grave assim, mas porque o próprio rei não era nada menos que um grande santo, seu furor e a atitude que tomou foram surpreendentes. Assim, deve-se aceitar que isso foi determinado pela vontade suprema do Senhor. O rei era um grande devoto do Senhor, e o santo também era tão bom como o rei. Mas pela vontade do Senhor, as circunstâncias que foram criadas transformaram-se na forma pela qual o rei desapegou-se das ligações familiares e atividades governamentais, tornando-se assim uma alma completamente rendida aos pés de lótus do Sr. Krishna. O Senhor misericordioso às vezes cria essas situações incômodas para seus devotos puros, com o objetivo de retirá-los do lodaçal da existência material e levá-los em sua própria direção. Mas, externamente, as situações parecem ser frustrantes para os devotos. Os devotos do Senhor estão sempre sob a proteção do Senhor, e em qualquer condição, de frustração ou de sucesso, o Senhor é o guia supremo para os devotos. Os devotos puros, portanto, aceitam todas as condições de frustração como bênçãos do Senhor. Verso 29. Ó Brahmanas, a ira e a inveja do rei, dirigidas contra o sábio Brahmana, foram sem precedentes, por obra das circunstâncias que o fizeram sedento e faminto. Significado: para um rei como Maharaj Parikshit, tornar-se irado e invejoso, especialmente com um sábio Brahmana, era indubitavelmente algo sem precedentes. O rei sabia bem que os Brahmanas, os sábios,
as crianças, as mulheres e os anciãos estão sempre além da jurisdição das punições. Da mesma forma, embora cometa um grande erro, o rei nunca deve ser considerado um malfeitor. Mas neste caso, Maharaj Parikshit ficou irado e invejoso do sábio, devido à sua sede e fome, pela vontade do Senhor. O rei tinha razão de punir seus súditos por recebê-lo friamente, ou negligenciá-lo. Mas porque o réu era um sábio e um brahmana, isso era sem precedentes. Assim como o Senhor nunca tem inveja de ninguém, da mesma forma o devoto do Senhor jamais tem inveja de ninguém. A única justificativa para o comportamento de Maharaj Parikshit é que isso fora determinado pelo Senhor. Verso 30. Sendo assim insultado, ao retirar-se, o rei pegou uma serpente morta com seu arco e, cheio de ira, colocou-a sobre o ombro do sábio. Então ele retornou a seu palácio. Significado: o rei tratou o sábio olho por olho, dente por dente, embora não estivesse absolutamente habituado a ações tão disparatadas. Pela vontade do Senhor, enquanto ia embora, o rei encontrou uma serpente morta diante dele, e pensou que o sábio, que o havia recebido friamente, poderia assim ser recompensado friamente ao se lhe oferecer uma guirlanda de serpente morta. No decorrer ordinário dos relacionamentos, isso não era muito antinatural. Porém, no caso do relacionamento de Maharaj Parikshit com um brahmana sábio, isso era certamente algo sem precedentes. Isso aconteceu assim, pela vontade do Senhor. Verso 31. Ao retornar, ele começou a contemplar e argumentar consigo mesmo se o sábio estava realmente em meditação, com os sentidos concentrados e os olhos fechados, ou se ele havia somente fingido transe, apenas para evitar de receber um kshatriya inferior. Significado: o rei, sendo um devoto do Senhor, não aprovou sua própria ação, e assim começou a se perguntar se o sábio estava realmente em transe ou estava apenas dissimulando, para evitar de receber o rei, que era um kshatriya, e, portanto, de casta inferior. O arrependimento vem à mente de uma boa alma, logo que ela cometa algum erro. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura e Srila Jiva Goswami não acreditam que a ação do rei fosse devida às suas maldades passadas. O Senhor arranjou as coisas dessa maneira, apenas para chamar o rei de volta ao lar, de volta ao Supremo. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti, o plano foi feito pela vontade do Senhor, e pela vontade do Senhor criou-se a situação de frustração. O plano era que, por sua suposta má ação, o rei seria amaldiçoado por um inexperiente menino brahmana, contaminado pela influência de Kali. E assim o rei deixaria o conforto do lar para sempre. Suas relações com Srila Shukadev Goswami proporcionariam a apresentação do grande Srimad Bhagavatam, que é considerado o livro Encarnação do Senhor. Esse livro Encarnação do Senhor dá muitas informações fascinantes dos passatempos transcendentais do Senhor, como sua Rasa Lila, com as espirituais donzelas vaqueirinhas de Vrajabhumi. Esse passatempo específico do Senhor tem um significado especial,
porque qualquer pessoa que aprenda adequadamente este passatempo particular do Senhor, certamente será dissuadida do desejo sexual mundano e será posta no caminho do sublime serviço devocional ao Senhor. A frustração mundana do devoto puro destina-se a levar o devoto a uma posição transcendental superior. O Senhor criou o prelúdio da guerra de Kurukshetra, ao colocar Arjuna e os Pandavas em frustração, devido à intriga do primo irmão deles. Isso com o objetivo de encarnar a representação sonora do Senhor, o Bhagavad Gita. Assim, por colocar o rei Parikshit numa situação incômoda, a encarnação do Srimad Bhagavatam foi criada pela vontade do Senhor. O fato dele estar afligido pela fome e pela sede foi somente uma encenação, porque o rei havia suportado mais coisas, mesmo no ventre de sua mãe. Ele não se perturbara em absoluto com o calor escaldante da Brahmastra lançada por Ashvatthama. A condição aflitiva do rei certamente era sem precedentes. Os devotos como Maharaj Parikshit são poderosos o bastante para suportar tais aflições, pela vontade do Senhor, e eles nunca se perturbam. Portanto, a situação neste caso foi toda planejada pelo Senhor.